Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Hoje, no Porque Sim Não É Resposta, falamos de um estudo realizado pela Edulog, que revela que todos os dias 5.000 turmas não têm pelo menos um professor. O estudo revela ainda que os níveis de absentismo entre os docentes das escolas públicas são semelhantes aos das restantes classes da administração pública. Mas aqui nas escolas, Eduardo Sá, boa tarde, o impacto parece mais grave, não? Olá, Bruno. Olá, Eduardo. É muito grave porque nós estamos a falar de professores que não podem estar, por variedíssimos motivos, presentes nas suas aulas. Nós estamos a falar de professores que até hoje, em algumas turmas, ainda nem sequer chegaram, e portanto há alunos que, associados a esta falta de professores por motivos de doença, não tiveram ainda um professor desde o início de setembro. Estamos a falar também de professores que, entretanto, solicitam a sua aposentação e, portanto, se reformam e saem das aulas, o que significa que nós estamos a falar de muitos professores que são absolutamente indispensáveis, diante dos quais os diretores das escolas têm uma dificuldade imensa por aspectos processuais ou até por ausência de candidatos que cumpram os requisitos para preencher os lugares e, portanto, nós estamos perante uma situação em que muitos alunos neste país não têm professores. Este parece-me um aspecto mais sensível. Há cada vez mais o envelhecimento da classe docente, há cada vez menos candidatos para que se tornem professores. A percentagem dos professores com menos de 30 anos é absolutamente residual e assustadora e, portanto, neste contexto todo, obviamente que a escola está doente. E está muito doente e precisa de ajuda de todos e precisa de facto da nossa parte, de todos os partidos, nomeadamente e já agora da Presidência da República, de um compromisso de regime para que isto possa reverter-se, porque os professores são absolutamente indispensáveis para a educação dos nossos filhos e havendo cada vez mais no ensino público esta carência tão grave por variedíssimos motivos, isto deveria ser motivo para nós decretarmos um alarme e, de alguma forma, pensarmos todos em soluções consequentes que protejam as escolas e, obviamente, favoreçam os nossos filhos no que diz respeito à educação. A Judite referia aqui este impacto diferente que tem o absentismo dos professores em comparação com outros funcionários públicos. A própria investigadora que coordenou o estudo diz que há uma grande diferença, que é no caso de outros funcionários que trabalham em repartições, o trabalho acumula para o dia seguinte e no caso dos professores os alunos ficam sem aulas. Mas é precisamente esta diferença que nos deveria fazer olhar para a função do professor de uma forma diferente, valorizá-la ainda mais, também, não só por isso, mas também por sabermos que tem um impacto completamente diferente. Sim, Bruno, se associar a isto os dados muito recentes relacionados com os desempenhos dos alunos
em relação a conhecimentos tão básicos como, por exemplo, onde é que se situa Portugal no contexto da Europa e onde é que fica a Península Ibérica, nós temos a noção que isto tudo, associado a todos os custos que resultam da pandemia e que não foram, de certa forma, contornados, foram de alguma forma acentuados, nós estamos perante uma situação da maior gravidade que vai fazer com que os alunos de Lisboa e de Faro, os distritos com mais dificuldades de colocação dos professores, acabem por estar invariavelmente prejudicados, e este prejuízo não se vai traduzir amanhã, vai-se traduzindo dia a dia com consequências muito graves que eu acho que todos nós temos que assumir, porque no fundo é o próprio serviço público de educação que está numa falência assustadora e que não é só responsabilidade deste governo, é a responsabilidade de um conjunto de ausência de respostas que vão ficando cada vez mais claras, mas que obviamente não adianta andarmos aqui numa espécie de jogo de empurra, quem é que foi o primeiro que teve a negligência em relação a tudo isto. Temos é que ter o pragmatismo de resolver, porque há de facto muitos milhares de crianças que estão a ser verdadeiramente prejudicados nos seus conhecimentos, com custos que se vão repercutir por toda a sua vida. Há também aqui um sinal do envelhecimento da população docente. Pois há, os ditos, pois há, mas isso é outra das questões que me parece que mereceu uma distração generalizada há muito tempo a esta parte, porque os professores não envelhecem de um dia para o outro, têm vindo a envelhecer progressivamente, e lá está, quando há uma percentagem muito significativa de professores com mais de 55 anos e aqueles que têm menos de 30, nem de perto nem de longe se aproximam ao número daqueles que estão progressivamente a chegar ao fim da carreira e com menos horas de atribuição de trabalho docente. Nós temos sido todos absolutamente negligentes, porque mesmo quando nós vamos às pautas do 12º ano e vamos perceber os candidatos a formação universitária de modo a que se tornem docentes, nós estamos a conviver com situações de uma escassez absurda. Mas, quando nós, neste momento, lidamos com a falta de professores e, de repente, qualquer licenciado pode candidatar-se ao serviço docente, tenha ou não tenha competências, tenha tido ou não formação adequada para o efeito, nós estamos a tentar safar uma situação que eu percebo que é grave, que não se pode resolver de um dia para o outro, mas não se pode resolver com expedientes habilidosos, porque, lá está, há centenas e centenas de alunos que são prejudicados. Se hoje não têm um professor de inglês, vão ficar com sequelas no inglês. Se amanhã não têm professor de matemática, vão ficar com sequelas na matemática. E este encadeamento de conhecimentos de um ano para o outro vai ficando aqui um bocadinho tropo, ali um bocadinho mais coxo, e progressivamente vai fazendo com que os alunos se divorciem das disciplinas, como se no fundo não estivessem aptos para elas, quando de facto foi todo o sistema educativo que se tornou muito pouco apto para corresponder às necessidades destas crianças. Nem tudo é mau neste estudo, desde logo o facto de existir um estudo e também de se perceber a realidade das escolas no que concerne ao absentismo dos professores. E conclui o estudo que entre 30% a 40% dos professores nunca faltam, outros 50% faltam menos de 10 dias por ano, e há uma concentração de 80% dos dias de faltas em 10% dos docentes. O facto de existirem estes dados também deveria permitir uma melhor gestão na substituição dos professores. Bruno, devia, assim houvesse professores para se substituir, mas esse dado, porventura, é o mais importante. Porque, de facto, quando nós somos confrontados com 2 milhões de horas anuais, tudo isso tem um impacto verdadeiramente esmagador. Curiosamente, quando nós vamos observar a dedicação com que os professores se entregam à escola e aos seus alunos,
nós observamos que, na esmagadora maioria dos professores, há uma dedicação absolutamente fora de lugar, mesmo considerando outros funcionários públicos. Ou seja, os professores adoram ser professores. Os professores precisam do dia-a-dia da escola para sentirem que, de algum modo, a sua vida também tem sentido. Os professores adoram ser mimados e acarinhados pelos seus alunos. E, portanto, há este registro que eu acho que muitas vezes nós desprezamos, porque aos professores habitualmente se associam muitos aspectos que nem sempre são razoáveis, nem sempre são reais e não são muitas vezes positivos. E nós não nos damos conta que, como quaisquer outros trabalhadores da função pública, obviamente têm todo o direito de poder não estar, assim tenham as condições que estão previstas para a sua ausência em relação ao trabalho, mas aquilo que é de facto preocupante é nós constatarmos estas ausências e, ao escutarmos os diretores das escolas, nos confrontarmos invariavelmente com a sua impotência, porque eles bem querem substituir os professores, mas é tudo tão difícil e, nomeadamente, a escassez de candidatos ou de interessados é tão pequenina, até pelas condições que são dadas aos professores, que de repente parecemos todos ficar aqui numa atitude meio apática, completamente negligente, quando tudo isto necessita de medidas de fundo que agora que estamos em campanha eleitoral era tão importante que nós ouvíssemos os diversos partidos a propor, a conciliar, de maneira a que fique claro que para eles, mais do que as reformas, mais do que os scudos e outras coisas do género, a educação é uma questão, absolutamente fulcral para que este país sobreviva democraticamente amanhã, depois da manhã, depois da manhã, e parece que às vezes nós não damos importância a isso. Fica aqui o alerta, Eduardo. Amanhã voltamos com mais um Porque Sim, Não é Resposta, com outro tema. Até lá, ouça-nos em podcast e escreva-nos para eduardo.sá@observador.pt. Eduardo, um abraço, obrigado e até amanhã. Até amanhã, Eduardo. Um abraço grande para os dois e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.